eu não tenho todo o quadro dele. Então Deus fez isso com Jó no primeiro momento. Quebrou as pernas de Jó. Eu falo, meu filho, fica no seu aí, você não sabe como é que monta a empresa, você não sabe como é que treina um futebol, você não sabe o que acontece, você não sabe como é que sobe um morro para pegar traficante. É muito fácil daqui você ficar descendo o pau na polícia, você não sabe o que é ganhar tiro na cabeça, você não sabe o que é. Fica na sua. Quando Deus volta desse passeio, o Jó virou pó da bactéria, né? E aí, Jó? Tá esclarecido? Sim, senhor. Tipo, você colocou... Tem alguma dúvida? Não. Então tá bom. Eu não vou falar mais nada. Monta de novo aí. Pra quê? Já não tinha arrasado com o cara? Já não tinha botado o cara abaixo de zero? Monta de novo aí. Precisa não, senhor. Eu já entendi. Eu falei de besteira. Eu falei que não sabia. Eu fui ignorante. Monta aí. Aí vem a segunda carona. Nessa segunda carona, Deus começa a andar com Jó, mas é diferente da primeira. Ele não mostra as maravilhas do universo. Ele mostra um conflito. E o próprio Deus se empenha nesse conflito. E ele começa a brigar com dois monstros. Lembra? É verdade, Leviatã. O Leviatã e o Behemoth. Leviatã e Behemoth são as palavras hebraicas, que algumas bíblias traduziram, eu não gosto dessa tradução, por crocodilo e hipopótamo. O Leviatã, na verdade, é uma serpente monstruosa do mar, um animal mitológico, marinha. A Tanim, como fala em hebraico, Tanim, aquela serpente do mal. E o Behemoth é um monstro, terrestre. E na cultura da época de Jó, cultura ugarítica, por isso que eu pego isso para a arqueologia, o mal, agora não me pergunte por quê, eu tenho apenas fragmentos da história. Assim como a bandeira branca representa a paz, a gente perguntou escravos de Jó, de onde que vem, naquela cultura, o mal na sua essência era representado por dois monstros, um monstro marinho e um monstro terrestre. De onde que veio essa cultura, eu não sei. O Apocalipse, por exemplo, fala das duas bestas. A famosa besta do Apocalipse, na verdade, são duas bestas. Quem lê Apocalipse 13 é uma besta que surge do mar e uma besta da terra. É a mesma modalidade. Deus luta contra esses dois monstros. E Deus luta de tal maneira que, isso aqui é entre linhas, é como se o próprio Deus saísse machucado. E o próprio Jó ficou apavorado. Na primeira carona, ele ficou maravilhado e consciente da sua ignorância. Na segunda, ele ficou com trauma do que ele viu. É como se Deus falasse assim, tá vendo, Jó? Existe um conflito cósmico entre o bem e o mal que você não entende. Eu estou lutando com forças que você nem imagina. Se eu tirar a cortina do mundo, você vai ver atrás de Hitler, atrás de tantas as tragédias, uma luta do bem contra o mal que você não tem ideia. Você não está sabendo todo o cenário, você só está assistindo o jogo da arquibancada. Tem muito mais coisa, Jó. E outra, agora eu vou dar o complemento de Jó. Eu vou sair machucado. Por quê? Primeira lição. Se Deus lutasse contra o mal como Deus, não haveria luta. Haveria massacre. Porque Deus é todo-poderoso, mas o diabo não é todo-poderoso. O próprio fato de haver um conflito entre o bem e o mal significa que Deus não está lutando com todos os poderes de Deus. Se ele estivesse lutando com todos os poderes de Deus, não haveria um conflito entre o bem e o mal. Havia um massacre contra o mal. Concordam comigo? Sim. O próprio fato de Deus estar lutando contra o mal significa que ele reduziu para que a luta fosse justa e não desigual. Segundo, Deus não luta contra o mal necessariamente com a força, mas com o seu caráter. Terceiro, eu falei aqui que o único que vai sair por toda a eternidade sequelado pelo mal é Deus. Lembra que eu falei que quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, o mundo caiu numa situação que merecíamos a morte eterna? Somente alguém, como Deus, poderia pagar essa morte por nós. E quem fez isso? Cristo na cruz do Calvário. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, nasceu de Maria, virgem, depois foi morto na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que quando Cristo volta para o céu, ele volta no mesmo corpo que ele tinha na terra. Glorificado é verdade, porém o mesmo corpo. Tanto é que depois de ressuscitado, o Tomé vê as marcas das feridas ainda. O Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus está degolado ainda no trono. Fala, corpo me fizeste, nós vamos subir, a Bíblia fala, para atingir a estatura de Cristo. Aí eu pergunto, mas vem cá, Rodrigo, peraí. Se Deus é imortal, como pode um Deus imortal sinceramente morrer? Para que não foi apenas um teatro. Como pode um Deus que vê ficar cego? Simples.
ele não perde a capacidade de enxergar, mas ele pode voluntariamente fechar os olhos. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, mas nesse momento aqui eu não estou vendo nenhum de vocês. Cristo, voluntariamente, aceitou um corpo humano que foi morto, ressuscitado, e ele passará a eternidade nesse corpo humano, por amor de nós, voluntariamente. Ele não perdeu a divindade dele. Então, quando Jó falou num determinado momento do livro assim, ele não é como nós, mortal como nós. Ele não entende o que eu estou passando. É como se Deus falasse assim, Jó, você que não entende o que está falando, eu o encarnarei e eu vou entender a dor como você está experimentando. Aí Jó entendeu isso de uma forma profética, porque Cristo não havia vindo ainda, onde ele falou aquela frase, agora os meus olhos te enxergam. Porque antes Deus era grandioso demais para a mente de Jó. Mas quando ele anteviu pela fé que Cristo seria o verbo encarnado, que sujaria os seus pés na poeira do Oriente Médio, que comeria na casa de Marta, que choraria no túmulo de Lázaro, que receberia um tapa na cara de um soldado do templo, que teria as suas mãos e os seus pés perfurados, e que terminaria gritando, Deus meu, por que me desamparaste? Jó entendeu, pela fé, que de alguma maneira no futuro dele, passado nosso, Deus se tornaria humano. Agora ele fala, Senhor, agora os meus olhos te contemplam. Por isso eu me arrependo até o pó. Então, o que nós precisamos entender do livro de Jó, primeira lição, nesse mundo não haverá justiça. Mas a boa notícia é que essa condição de não justiça do mundo não será eterna. Haverá um prazo de validade, porque quando Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória, tudo se fizer novo, nós não vamos mais precisar ter um podcast como esse, porque não haverá mais dor. Nós vamos fechar os olhos para orar? Não, nós vamos abrir os olhos para orar, porque falaremos face a face com Cristo. E o mais lindo disso, tudo que eu tenho de dor na minha vida é passageiro. E tudo que eu tenho de alegria é apenas degustação. O jantar ainda não foi servido. Agora, para que essa justiça que está prometida venha, uma grande injustiça